O amor ao próximo é uma ordem do Senhor a nós. Este é o nosso estudo de número 750 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e veremos sobre o amor ao próximo logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra que nós precisamos praticar o amor ao próximo e não sermos somente ouvintes sobre os nossos deveres de cristãos. Vamos ao nosso tema, amor fraternal, um dever do cristão. Nosso texto base está em Romanos, capítulo 13, verso 8, que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A lei é interessante que a gente vai ver que é algo que a Bíblia menciona e que Jesus, ele é o fim da lei. Jesus, ele mesmo nos fala que o amor é um mandamento de Deus. João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Olha a ordem de Jesus, um novo mandamento eu vos dou. Então devemos amar o outro como amamos a nós mesmos, mas não se esqueça, o nosso Deus, ele é a fonte do amor. O nosso Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8 fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a expressão máxima do amor de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu o único filho dele, deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Isto é amor. Mas olha essa expressão máxima do amor de Deus aqui na terra. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que tremenda é a expressão máxima do amor. Para entendermos esses versículos de Paulo, nós vamos ao versículo anterior, aonde Paulo está ensinando aos irmãos que devemos ter uma vida de integridade em todos os aspectos, devemos ser coerentes em nosso viver e devemos cumprir, honrar com os nossos compromissos. Romanos capítulo 13, verso 7. Dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. É interessante também lembrar que Jesus, ele pagou imposto e Jesus não era devedor, porque Jesus era o dono e ele é o dono do universo, ele era e ele é o Filho do Deus Altíssimo e foi cobrado dele o imposto do templo. Mateus capítulo 17, verso 26 e verso 27, começa com essa resposta de Pedro a Jesus. Dos estranhos, respondeu Pedro, ao que Jesus concluiu: logo estão os filhos livres desta obrigação, porque Jesus é o Filho de Deus, ele não tinha que pagar imposto nenhum no tabernáculo e nem aqui na terra, tudo é dele, por ele e para ele. Mas vamos continuar o versículo. Entretanto, Jesus falando, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Jesus é o nosso exemplo
Jesus fala que não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor, porque o amor ele é contínuo. Nós somos bons cidadãos daqui desta terra e a nossa vida reflete a Cristo. Não podemos escandalizar as pessoas, devemos ter uma vida coerente com a palavra de Deus. Não devemos ter pendências nesta terra com ninguém. Mateus capítulo 5, verso 23 e verso 24, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Não devemos ter pendência com ninguém, não podemos levar as pessoas, não podemos levar os irmãos a tropeçarem, escandalizando eles a respeito de Cristo, escandalizando eles com o nosso comportamento. Paulo fala em Romanos capítulo 14, verso 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Eu preciso levar em consideração o irmão para que ele não venha se escandalizar e desviar-se do Evangelho de Cristo. Eu não posso desprezar ninguém. Lembre-se, nós devemos amar e não desprezar. Romanos capítulo 15, verso 1 diz assim: nós que somos fortes, temos o dever, olha só, o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Lembra no versículo anterior? Tem pessoas que fazem questões de dias, mas nós devemos estar sempre olhando para Jesus, tomarmos cuidado para não escandalizarmos as pessoas, não desprezarmos as pessoas, suportar a fraqueza dos fracos. Paulo nos ensina que não devemos ficar debatendo com as pessoas. Romanos capítulo 14, verso 1, aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. É muito interessante essa explicação de Paulo, porque muitos ficam debatendo assuntos controvertidos para mostrar-se superior em conhecimento aos outros. Nós devemos servir ao Senhor, nós devemos aprender com o nosso mestre. E Paulo ele ensina que o resumo dos mandamentos é amar o próximo. Ele está ensinando aos irmãos de Roma e é um exemplo para nós. Romanos capítulo 13, verso 9, porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante a gente entender. Paulo ele está ensinando que o resumo dos mandamentos do Senhor é amar ao próximo, assim como ele ensinou aos irmãos lá de Roma, ele também ensinou aos irmãos da Galácia. Gálatas capítulo 5, verso 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o teu próximo como a si mesmo. Você entendeu? Precisamos amar o próximo. E Paulo ensina aos irmãos de Colossos que nós devemos nos revestir do amor. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amor é o vínculo da perfeição. Lembre-se quem é a fonte do amor, lembre-se quem é o dono do amor, é o nosso Senhor. E Paulo ele ensina que nós não devemos retribuir as pessoas com o mal, pagando o mal com o mal. Assim você fez, assim você vai receber. Existe a lei da semeadura, mas é Deus que faz acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15 diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Para um pouco para pensar nesse versículo. Paulo não está falando assim, ó, vocês
paguem o bem com aquelas pessoas que te fizeram o bem e paguem o mal com as pessoas que te fizeram o mal. Não, Paulo está falando, sejam bondosos sempre uns com os outros. E olha, e para com todos. Pagar com a mesma moeda não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo também ensina que o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, verso 10, a parte B, que diz, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quem cumpriu a lei? Quem é o fim da lei? Vamos conferir? Paulo também fala em Romanos capítulo 10, verso 4. Eu amo esse versículo, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aí nós vamos entender o porquê que a fé é muito importante na vida daqueles que servem ao Senhor. Sem fé, o que a Bíblia fala? É impossível agradar a Deus. E Paulo, ele ensina que quem ama não faz mal ao seu próximo. Romanos capítulo 13, verso 10, a parte A, o amor não faz mal contra o próximo. Precisamos olhar se nós somos egoístas, precisamos estar atentos a nós mesmos, qual tem sido a nossa atitude para com o próximo, para com o outro. Paulo ensina que nós devemos honrar, nós devemos amar o próximo. Romanos capítulo 12, verso 10 diz, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Paulo também fala sobre o amor. Além de tudo que nós já lemos, a Bíblia fala muito sobre o amor. E Paulo, ele nos ensina que o amor é paciente e o amor é bom. 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo que fala sobre o amor. E no versículo 4, olha o que Paulo ensina. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Como é importante aprendermos a amar. Pedro, ele nos ensina que nós devemos amar o próximo. A Bíblia fala muito sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, que diz, antes de tudo, exercer profundo amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. É importante nós exercermos, é importante nós praticarmos. Pedro nos ensina que não devemos amar as pessoas com fingimento, ou seja, com falsidade, com hipocrisia. Vamos conferir 1 Pedro capítulo 1, verso 22, a parte B, que diz, amai uns aos outros de todo o coração, é sem fingimento, sem falsidade. Mas o rei Salomão, ele também nos ensina. Ele nos ensina que a demonstração do nosso amor é o perdão. Provérbios capítulo 17, verso 9, aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. Aí logo me lembrei de Pedro, quando Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7, que é o número da perfeição. Jesus vira para ele e fala, não somente 7, mas 70 vezes 7. Devemos perdoar as pessoas, não podemos guardar mágoa, rancor, tristeza no nosso coração em relação às pessoas. Tiago, ele nos mostra que quem ama o próximo tem uma atitude correta. Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. É muito profundo a palavra de Deus. E logo veio à mente uma pergunta que não quer calar.
Como que eu posso amar as pessoas? Porque as pessoas são falhas, as pessoas nos machucam, nos agridem, as pessoas nos pagam o bem com o mal. E Paulo, ele nos ensina, assim como ele ensinou a Timóteo, que para ter um amor genuíno é necessário ter um coração puro, um coração santificado. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, a parte A. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. O coração, ele tem que ser puro. O coração, para ser purificado, é pela fé, conforme a gente vê em Atos capítulo 15, verso 8 e verso 9. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É importante, quando você para um pouco para pensar, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez algo que desagradou a Deus. Ele era um ser humano, assim como nós, mas quando ele percebeu, quando o profeta Natã veio e mostrou para ele o pecado, sabe o que ele fez? Ele não se justificou não, ele se arrependeu. Salmo 51, ele faz uma oração muito linda, uma oração mostrando profundo arrependimento. E olha no versículo 10 o que ele pede ao Senhor Todo-Poderoso: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós erramos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão do nosso pecado e nós temos que pedir para o Senhor criar em nós um coração puro, para o Senhor renovar em nós um espírito inabalável. Pedro, ele ensina que devemos viver uma vida purificada e esta vida, ela tem que ser vivida em obediência ao Senhor Jesus, a palavra dele. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, olha que é verdade com V maiúsculo, que Jesus Cristo é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda continuando, o versículo diz que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. A obediência a Jesus nos leva a ter o amor fraternal, nos leva a amar ao outro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é amor. E Paulo ainda fala para Timóteo, ainda em 1 Timóteo capítulo 5, eu vou pegar a parte A e a parte B, que diz assim: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, que nós vimos agora, e aí ele fala assim: e de uma boa consciência, ou seja, uma consciência livre de culpa, livre da culpa do pecado. Nós sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso Senhor Jesus, ele nos perdoa os pecados, e a boa consciência, ela se baseia na ressurreição de Cristo. Jesus venceu na cruz do Calvário, e Pedro, ele nos mostra em 1 Pedro capítulo 3, verso 21, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Eu paro um pouco para pensar, o batismo, ele simboliza a morte do homem para o mundo, a renúncia dos desejos carnais, a profissão de fé diante dos homens, uma consciência relacionada à obediência e o temor a Deus. O que eu quero te perguntar? Como está a tua consciência para com Deus? Como você tem tratado o outro? Como você está diante de Deus? Ainda Paulo fala na última parte do capítulo 1, verso 5 de 1 Timóteo, e por último, a fé
fé, mas é a fé genuína em Deus, a fé genuína no Filho de Deus. Tem uma outra versão de 1 Timóteo capítulo 5, a parte C, que fala assim, olha, é de uma fé genuína, de uma fé não fingida, de uma confiança em Deus inabalável. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é a fonte do amor. Deus, Ele perdoa aqueles que se arrependem, Ele perdoa aqueles que não são perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas estamos em Cristo Jesus, estamos caminhando na santificação dia após dia, até o grande e maravilhoso dia em que teremos os nossos corpos transformados por Cristo Jesus. O amor ao próximo é justamente a demonstração do nosso amor, a demonstração do amor ao próprio Deus. 1 João capítulo 4, verso 21 diz, ora, Ele nos entregou este mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Precisamos aprender a amar o outro dia após dia. E Paulo ensina justamente isso, que o amor deve ser constante, não deve diminuir. Paulo, ele ora pelos irmãos de Tessalônica, pedindo para que o amor deles cresça e transborde. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E Paulo coloca como exemplo o próprio amor dele. O amor, ele é uma dívida constante, ele é uma dívida eterna. Nós devemos todos os momentos amar aos outros, não amar só de palavras, mas em obras, em atitudes. Não podemos nos esquecer da importância do amor ao próximo que a Bíblia nos mostra. Eu vou concluir com 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que diz, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O ser humano, sem amor, ele é vazio. E nós devemos cumprir as ordenanças do nosso Senhor e entender que nós temos o dever de amar uns aos outros. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso maravilhoso, bondoso, grandioso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus e Deus te abençoe.